Bem, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia? Bem-vindos a mais uma videoaula de número 47 e hoje continuando a nossa playlist a respeito de base socioculturais da educação física. Essa fusão que a sociologia faz com a educação física, com o esporte e até mesmo com o futebol. E continuando então essa parte número 2 da sociologia e educação física a respeito de alguns aspectos críticos da área e principalmente baseado em alguns livros, como de um livro chamado de Maurício Murad, que fala a respeito dessas bases socioculturais e dessa sociologia crítica da própria educação física, refazendo uma relação direta entre Karl Marx e Engels, que era um grande parceiro de Karl Marx aí nessa jornada de criação dos seus conceitos e criando aí praticamente uma escola de oposição teórica política ao próprio capitalismo, E tendo esse comprometimento com as próprias lutas operárias, com o sindicalismo e com na própria história em si, tendo uma relação da sociologia científica da própria área, tendo uma forte ação política e mesmo social nesse processo. Ou seja, para Karl Marx, os filósofos, eles interpretaram mesmo o mundo como ele é nas suas relações sociais e culturais. Cabe agora a nós realmente transformá-los. Isso é uma palavra aí de Karl Marx aí em seus livros, tanto O Capital quanto mesmo na própria ideologia alemã. Marx e Engels têm uma posição política e uma visão de mundo muito específica. Para Marx, os socialistas, eles porém faziam uma forte oposição aos utópicos e mesmo aos radicais. Ou seja, Marx tinha muito claro a sua teoria política a respeito do socialismo e a respeito das lutas de classes, propriamente dita. Porém, ele faria uma forte oposição às teorias utópicas e teorias radicais que eram vigentes mesmo da época. E que alegavam mesmo que só a revolução poderia mudar o mundo, criando aí não qualquer sociologia, mas uma sociologia aí mesmo crítica. Exemplo próprio é a própria Revolução Burguesa, que teve no século XVIII, entre França e Inglaterra, que durou mesmo todos esses 100 anos, com a vitória da própria Revolução Socialista, a Revolução Capitalista. Então, essa é um exemplo clássico, realmente, como a sociologia ela vem avançando ao longo do processo, realmente criando aí no século XVIII, entre Inglaterra e França, uma vitória da sociedade capitalista. A título de exemplo, temos aí em 1700, a própria Revolução Francesa, também tida aí com o próprio Jean-Jacques Rousseau, onde foi o grande protagonista da Revolução Francesa e tendo grande vitória aí da sociedade mesmo capitalista. A própria ideologia política, Marx e Engels tinham aí as suas próprias ideologias. Porém, suas ideias, elas se tornaram conclusões praticamente sociológicas, tendo um ponto positivo por colocar aí, um ponto crítico mesmo na própria história. Então, segundo o próprio positivismo de Augusto Comte, ou seja, Augusto Comte, que falamos em outros vídeos, ele é praticamente o pai do positivismo, que quer dizer que dentro da sua linha histórica, dentro da sua linha teórica, os sujeitos são sujeitos estanques dentro do processo, São sujeitos imutáveis. Praticamente Augusto Comte, como foi falado em outros momentos, é o pai da matriz conservadora, assim como Weber, assim como Durkheim, assim como outros teóricos dessa matriz conservadora. Augusto Comte tem nesse processo o positivismo como grande base desse processo, consolidando então uma tradição ao longo de todo o tempo. E essa tradição ela passa hoje por uma valorização do que chamamos cultura
popular, ou seja, em áreas de conhecimento específicas da educação física, valorizando praticamente a temática popular. E práticas corporais e práticas culturais, como por exemplo, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as danças, as lutas. E para essas práticas, temos aí uma maior qualidade sociológica, ou seja, o que deve ir, então, denunciar essas práticas corporais, essas culturas corporais de movimento, a luta, a dança, os esportes, os jogos e brincadeiras, realmente deve denunciar principalmente a segregação dos jovens, denunciar o preconceito, denunciar realmente desigualdades sociais, raciais, de gênero, né, e mesmo relações de deficiência, inverter mesmo códigos culturais dominantes, também tidos e denunciados também por Mikhail Bakhtin, escrito aí em 1974. Existe, senhores, uma grande diferença entre identidade e identificação. Identidade praticamente vincula-se o ser em suas definições de contexto. Identificação, ela pode esconder praticamente a identidade. A identidade, ela é um pouco mais central. A identificação, ela é um pouco mais lateral. Identidade, poderíamos dizer que ela é constante e ela é mesmo estrutural. A identificação, ela é apenas um modismo passageiro. É um modismo que vem e que sai praticamente em algo mais refinado. Então, voltando, senhores, ao tema marxismo, que tal politização ela foi positiva ao longo dessa história, né? Ajudando a valorizar mesmo o tema da cultura popular. E pouco considerado, porém devemos ser críticos até mesmo ao marxismo, que foi politizado e mesmo criando ideologias um pouco demasiadas, como por exemplo é comum de autores marxistas definirem, por exemplo, futebol como o ópio do povo. O futebol como o ópio do povo é até mesmo um paradoxo isso. Hoje nós vemos o futebol como uma grande cultura popular, uma grande prática física e os marxistas têm isso como o ópio do povo. Porém, se pensarmos esses autores, eles foram militantes revolucionários. Defendiam mesmo a crítica e defendiam mesmo a cultura popular. E tiveram aí uma incompreensão e um certo preconceito ao longo do seu processo, principalmente por falta de questionamento e por falta de enfrentamento. E para defender essas metas do marxismo, né, e ligando isto à própria escola e principalmente à escola pública, implantando aí destes temas a cultura popular e os movimentos corporais, a cultura corporal de movimento. Com experiências muito bem concedidas, né? As experiências da implantação da cultura corporal de movimento, como foi falado anteriormente, o esporte, a dança, as lutas, os jogos e brincadeiras, até mesmo os esportes radicais, tiveram grandes e positivas experiências em escolas públicas, sendo aí grandes referências até mesmo para outros profissionais. E a escola é mesmo um campo altamente fértil para isso, né? E no processo mesmo de socialização, a própria conscientização e mesmo desenvolvimento da própria cidadania é a sua missão maior, ou seja, o desenvolvimento da cultura popular, do desenvolvimento das culturas corporais de movimento é uma grande missão da escola no desenvolvimento da conscientização, da socialização, da cidadania, denunciando temas como a segregação, denunciando temas como o próprio racismo, as diferenças de gênero. E essas representações aí culturais, ela ajuda a entender então a sociedade
onde vivemos. Entender esse contexto histórico, esse contexto cultural, as práticas corporais, nos ajuda a entender a sociedade a qual vivemos, né? Onde a educação física ela acaba praticamente fazendo parte de todo esse processo histórico, onde a sociedade cultural está inserida, né? Compreendendo e assimilando praticamente as suas próprias identidades. Portanto, senhores, a sociedade ela não se transforma sem e nem com educação. Ou seja, a sociedade não se transforma sem educação e também não se transforma somente com educação, assim com outros fatores que elencam e que pilarizam realmente o fator de desenvolvimento de uma sociedade. Então, como podemos utilizar de forma útil os pensamentos marxistas e hegelianos? Como podemos colocar em prática nas aulas de educação física, na escola, os princípios marxistas? Primeiramente, para entender outros livros, como o próprio coletivo de autores, que tem como base realmente as estruturas críticas materialistas, históricas e dialéticas. E tem também na sua base estrutural esse livro, né, do coletivo de autores que vocês elencam aqui em cima, é a luta de classes, como base do próprio materialismo, tanto histórico quanto dialético. E principalmente a educação física ela começa a ganhar conceitos sobre tanto a sua infraestrutura e a sua superestrutura, que também foi explicado na parte 1 de bases socioculturais da sociologia. Ou seja, quando falamos de infraestrutura, podemos também falar de economia. E quando falamos de superestrutura, podemos também citar a questão da política, respectivamente. E tais relações, elas interagem nessa rede dialética, ou seja, sendo dinâmicas e ao mesmo tempo contraditórias. Tanto de forma global, como mesmo a sua pressão de conflitos. E o próprio materialismo histórico. Afinal de contas, o que é o materialismo histórico e a sua diferença entre materialismo histórico e materialismo dialético? Senhores, primeiramente, como definição de materialismo histórico, significa a matéria é a origem de todas as coisas. Ou seja, o materialismo histórico tem como fundamento a matéria como origem de todas as coisas. E fixem esses conceitos e servirá de base para entender mais à frente a alienação cultural, né? Quando falamos de alienação cultural, de uma forma de colonização cultural, entender o materialismo histórico é de suma importância. E a sua diferença entre materialismo dialético. O materialismo dialético é quando ela é aplicada a fenômenos da natureza. Ou seja, a base material do marxismo, ela é praticamente a sua infraestrutura. De tal maneira operando sem esse economicismo, porém uma via de mão dupla que tem na superestrutura e diferenciando o marxismo do economicismo. Porém, tendo diferenças nos fundamentos filosóficos, ou seja, o materialismo dialético, o materialismo histórico, ele tem como base a matéria como origem de todas as coisas. O materialismo dialético, ele é praticamente, tem a diferença principalmente nos conceitos filosóficos, onde Marx e Engels têm na dialética uma de suas colunas principais. Ou seja, eles criticam esse determinismo econômico que avançou muito ao longo do tempo, né? Na sua superestrutura, ou seja, na forma de pensar os valores, de pensar as ideias, ou seja, em resumo, infraestrutura tem fatores componentes uma da outra, tanto a superestrutura pegando e resgatando a forma como as coisas são feitas, quanto a infraestrutura pegando conceitos de pensar como as coisas são feitas. E essa relação dialética, ela ocorre dinamicamente. E este é praticamente o princípio nuclear
tanto do marxismo e mesmo do próprio socialismo científico. Porém, esta leitura ela determina praticamente como os economistas do materialismo histórico eles levaram muito como os conceitos equivocados a respeito disso. O que para compreender a sociologia, né, e entender praticamente o esporte, entender os jogos, entender as expressões corporais, nós devemos, senhores, principalmente entender as relações econômicas como a superestrutura. E Marx compartilha deste entendimento, ou seja, nesta produção cultural, né, cabe ao sistema de símbolos como referência ideológica, integrando principalmente ao ethos. O que é o ethos? Que significa o perfil cultural. Então o ethos é o perfil cultural que atua nas metáforas, nas imagens, que determina uma situação propriamente dita. E tais formulações elas estão estabelecidas nas Ideologia Alemã, escrita em 1845. Então este grande livro, essa grande obra de Karl Marx, a Ideologia Alemã, ela traz na sua essência realmente as relações referenciais de ethos, ou seja, a metáfora de imagens que determina uma situação, que é praticamente o perfil cultural de todo esse processo. Então mostra também como o homem é um ser social e não arbitrário de sua realidade. Ou seja, ele depende das relações com o outro, ele depende das relações com o meio, ele não é arbitrário da sua realidade histórica. Ou seja, como diria Lev Semyonovich Vygotsky, que também é outro vídeo que vocês observam aqui em cima, ele não é uma ilha em si, ele depende das relações interacionistas com outros sujeitos. Ele depende das relações de troca com o meio em si. Ele não é um ser arbitrário dentro da sua realidade histórica. E nisso, o profissional da educação física, né, seja na escola ou fora dela, ele tem um papel fundamental nesse processo das relações tanto culturais quanto também educacionais. Certo, senhores? Novamente, muito obrigado a todos vocês e tenham todos uma boa noite. Até mais. Abraço. Valeu!